Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor, com muita alegria que venho nesta manhã compartilhar com vocês a palavra de Deus e orar convosco. A nossa vida é assim, em oração, meditação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é, como eu digo sempre, é a nossa bússola que nos conduz ao caminho certo. Eu gostaria de falar nesta manhã um pouco sobre o patriarca Jó e seus amigos. Capítulo 42 do livro de Jó, verso 7 ao verso 10. Que diz assim: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, porque para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E foram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Amém. Amados, a história de Jó, todo mundo conhece. Um homem que Deus travou um duelo com Satanás, usando Jó para aquele duelo. Jó até então nem sabia por que estava passando por aquelas adversidades, porque Deus estava com um duelo com Satanás usando Jó. Porque Satanás veio para acusar, veio para matar, roubar e destruir. Porém Deus, Jesus, veio para dar vida e vida com abundância. Um dia Satanás apresentou perante Deus e Deus disse: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus disse: viste lá meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que desvia do mal. Ele disse: com tanta riqueza, Deus, que aquele homem tem, como que ele não ia temer o Senhor? Não falta nada para ele. Toca nos bens dele, vai ver se ele não blasfema de ti. Deus disse: pode ir lá e tocar. Mas Deus, no silêncio, já capacitava Jó. E ele foi e tocou em tudo quando tinha. Acabou tudo. Jó foi para a cinza raspar a chaga com o caco de telha. E Deus, então, outra vez conversando com Satanás, ele disse: ei, Satanás, disse: Senhor, com aquela saúde que aquele homem tem, não nega não. Deus pode tocar na saúde dele. Só poupa-lhe a vida. Satanás não mata ninguém sem a permissão de Deus. E ele foi e tocou, Jó foi para cinza, raspando, até que a sua mulher chegou. Disse: até quando, Jó, que você temes esse Deus seu? A situação que você está aí, perdeu tudo que tinha, agora a saúde. Está aí nessa situação, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: ó mulher, como fala uma louca, assim falas tu. Nu eu vim e nu posso tornar para lá. Deus deu, Deus tomou. Amados, de Jó então prosseguiu nessa prova. E aí os amigos de Jó vieram para consolar Jó. Veja bem aqui a controvérsia. Ao invés de consolar, eles começou a acusar Jó, que Jó estava em pecado, Jó tinha feito isso, Jó tinha feito aquilo. Jó não sabia nem responder. Porque Jó, na verdade, ele tinha consciência limpa, consciência pura. Eis aí o perigo de, às vezes, nós fazer julgamento das pessoas quando elas estão passando por algum momento difícil da vida
E só vem na nossa mente pensando que aquela pessoa está em pecado. É isso que aconteceu com os amigos de Jó. Não, Deus não castiga uma pessoa assim sem ele estar em pecado, não. E assim foi por vários dias, até que eles foram embora. Mas a Bíblia diz que Deus então chamou um deles e falou: vai lá, leva os sacrifícios, oferece por vós, e o meu servo Jó orará por vós a mim, e eu ouvirei a Jó. Irmãos, o pecado daqueles 3 amigos de Jó, por não entender o mistério na vida de Jó, foi tão grande que precisou de o próprio Jó interceder a Deus por eles. Eu fico olhando hoje, até mesmo na internet, tanta pessoa que acusa um, acusa o outro, não é? E isso não está na nossa altura. Jesus disse que nós não temos poder de julgar ninguém, não. Jesus, um dia, olhando os fariseus fazendo esse tipo de julgamento, disse: ó hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, essa virgota que está atravessada no seu olho, para depois vocês quererem tirar esse cisco tão pequeno no olho do seu irmão. Às vezes, meus irmãos, nós nessa caminhada, nós esquecemos do nosso erro, esquecemos do nosso pecado e queremos atirar pedra em outras pessoas. Mas Jesus disse que nós devemos primeiro cuidar de nós. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tem pessoa que se espelha tanto na vida de outra pessoa que ele vai perder a salvação, porque ele esquece de olhar para si mesmo. Amados, Jó passou por esse momento difícil, não recebeu uma palavra sequer, nem dos seus amigos, nem tampouco da sua esposa. Sua esposa desejava que ele morresse, mas ele permaneceu firme. Aí o dia que os seus amigos foram, levou o sacrifício, Jó orou a eles a Deus e os abençoou. E a Bíblia diz no capítulo 42, verso 10, que Deus virou o cativeiro de Jó no momento que ele orava pelos seus amigos. Aleluia. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ser abençoado, minha irmã? Ora por aqueles que te perseguem. Abençoa aqueles que estão maldizendo de você. Abençoa aqueles que é contra você. Aqueles que não querem ver o seu bem, não querem ver a sua carreira prosseguir. Então abençoe-os e Deus vai virar o cativeiro da sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos abençoar os que nos perseguem. Abençoais e não o maltrateis. E não os amaldiçoeis. Aleluia. Foi o caso que Deus, o segredo de Deus na vida de Abraão, disse a Abraão: você vai andar por essas terras, você vai ser peregrino aí, mas todo aquele que te abençoar, eu abençoarei. Mas aqueles que amaldiçoar você, eu amaldiçoarei. E sabe por que às vezes as pessoas não são abençoadas? Porque eles não abençoam o servo de Deus, não desejam a bênção na vida dele. E todo aquele que abençoar Israel, aquele que for ao lado de Israel, é uma nação abençoada. Deus tem abençoado o Brasil, mesmo em meio a tanta dificuldade, porque nós temos um governo que é ao lado de Israel. Então, todos aqueles que abençoar Israel, Deus estende sobre ele as suas bênçãos. Eu oro por Israel, porque ele é o relógio de Deus. Eu oro pela pátria de Israel, para que haja prosperidade naquela nação, paz naquelas cidades, porque quem abençoar Israel é abençoado por Deus. Aleluia. Vocês podem ver que quando Israel passava, depois que atravessou o Mar Vermelho, eles passaram por uma nação e eles não queriam, aceitou nem se passar dentro da terra deles. Israel queria comprar água, comprar o pasto para o seu gado, mas ele não permitiu. E foi uma nação que sempre sofreu, porque não abençoou o povo de Israel. Amados, vamos estender as mãos, abençoar quem Deus chamou, abençoar quem Deus colocou na obra dele, porque se nós abençoarmos, as bênçãos do Senhor virá. Jesus disse: aquele que der um copo de água a um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Aleluia. Quer receber galardão de profeta, galardão de um pastor? Abençoe-os, porque se nós abençoar, a bênção de Deus virá. Portanto, meus amados, tenhamos cuidado quando alguém estiver passando por uma dificuldade, para não tocarmos aonde Deus está trabalhando. Pode ser que Deus está provando ou está numa peleia, né, como diz o gaúcho, com Satanás, usando aquela pessoa para provar a sua fidelidade,
E às vezes nós entramos no meio e dizemos que fulano está em pecado, que fulana está em pecado. Vamos ter muito cuidado em fazer julgamento, porque nós não somos juízes, né? Vamos pedir a Deus misericórdia e graça a essa pessoa que está precisando da ajuda de Deus na sua vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus me abençoe, que me dê vigilância, que me dê graça para me entender os propósitos de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Oremos a Deus pedindo graça. Essa semana mesmo eu estava conversando com a minha esposa, dizendo, olha, tem momento que mesmo que a gente tenha o discernimento das coisas, a gente tem que calar e esperar. E esse é o segredo de sermos abençoados. Nunca precipitar com a nossa língua para nós não pecarmos. Que Deus abençoe a nossa vida, irmãos. Que Deus nos guarde, nos ensine a vigiar, guardar esse pequeno membro, que ele pode ser tão útil para bendizer a Deus, mas também pode ser um fogo consumidor para destruir muitas coisas. Que possamos ter graça de Deus para dominar a nossa língua e sermos abençoados por Deus. Vamos orar nesta manhã? Senhor Jesus, abençoe agora, Senhor, a sua igreja, o seu povo. Abençoa nossa pátria brasileira, abençoa a nação de Israel. Abençoa aqueles que o Senhor tem chamado, Senhor, para os seus propósitos. Ajuda nós a estarmos ao lado, Senhor, daqueles que foram chamados por Ti. Deus nos dê a graça para abençoar as pessoas, nunca amaldiçoar. Não deixe nós fazermos, Senhor, julgamento precipitado, porque a Ti pertencem todas as coisas. Abençoe meu irmão que está passando por dificuldade, ajuda a entender a sua necessidade. Abençoe minha irmã, Senhor, visita o lar de cada um, dando-nos a sua graça, porque sem Ti nós não somos nada. Precisamos da sua ajuda, Senhor, porque sem Ti, Senhor, o nosso barco se afundará. Mas se o Senhor estiver conosco na nossa navegação, nós chegaremos ao porto almejado, porque o Senhor é o guia de toda a nossa vida. Eu peço, Senhor, em favor de todo o Teu povo, em favor de nossa pátria brasileira, do nosso estado, dos governantes, Senhor, do nosso município também. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, que essa Covid-19 desapareça do nosso país, Senhor, e tenhamos paz. Em nome de Jesus, eu te peço hoje e para sempre. Amém. Amados, Deus abençoe vocês, que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida, para que possamos atravessar o momento de vida, desta vida, e chegarmos à mansão celestial. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.